E aí, galera, tudo bem com vocês? Carolzinha na área para mais um Estrelas da Jornada. E hoje estamos de volta com o podcast para comentar essa série maravilhosa, Skeleton Crew. Mas antes da gente entrar no tópico de hoje, eu não posso deixar de apresentar o meu time aqui de colegas e amigos fantásticos que vão aqui me ajudar a debater sobre essa série incrível. Fala galera, boa noite. Sou Arthur, sou membro do Jedi Center, ajudo a equipe aqui com as notícias sobre essa saga maravilhosa. E tô aqui empolgado para falar sobre Skeleton Crew. E aí galera, eu sou o Gus, sou colunista no Jedi Center, também produzo conteúdo aí para as minhas redes sociais, principalmente no TikTok, @GusTheSolo. E estamos aí ansioso para falar sobre essa temporada de Skeleton Crew. Boa noite, pessoal. Bom dia, né? Não sei que horário vocês vão estar ouvindo, mas eu sou Marcelo, do Portal Galáctico. A gente está lá no Twitter, no Instagram. E o que a gente puder contribuir, né, nessa conversa dessa série maravilhosa que a gente teve agora, a gente vai estar contribuindo. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Bom, gente, vamos falar hoje sobre Skeleton Crew, a mais recente série de Star Wars, que se passa aí no famigerado Mandoverse, né? Tem alguns problemas com essa nomenclatura, né? Porque pra mim não existe Mandoverse, existe Star Wars. Pra mim é tudo Star Wars e é isso aí. Mas eu sei que tem pessoas aí que às vezes acompanham só a Star Wars, assim, só pelas séries. Então, para vocês se situarem, Skeleton Crew faz parte do Mandoverse. O que seria o Mandoverse? São essas séries aí que se passam 9 anos depois da Batalha de Yavin, aí, ou seja, 9 anos depois do episódio 4. E, né, essa data, né, 9 anos depois da Batalha de Yavin, é uma data, assim, meu Deus, né, que aconteceu de tudo, né? Todas as séries se passam em 9 depois da Batalha de Yavin, e então, enfim, a gente ainda vai descobrir o porquê essa data é tão importante para o universo Star Wars, né? Aliás, estamos descobrindo, né? Cada série está mostrando uma repercussão aí na galáxia. Bom, falando um pouco sobre a ficha técnica de Skeleton Crew, a gente tem aí na parte da criação os nomes principais, o Christopher Ford e o John Watts, né? John Watts aí já muito conhecido pelo trabalho na Marvel. E no elenco, a gente tem um nome mais forte no elenco, o Jude Law, né? Que é a nossa carinha da série, né? Mas a gente também tem aí um elenco infantil muito forte, né? Que inclusive eu tiro meu chapéu aí para as crianças que interpretaram o time, o Skeleton Crew, né? Que seria o Wim, o Neil, a Fern e a KB. E eu sempre gosto de comparar um pouco com Percy Jackson, porque eu acho que são os dois produtos mais, não vou dizer mais fortes, mas eu acho que são produtos que acabam tendo uma proposta parecida, né? Que é essa ideia de crianças irem para uma aventura e tal, assim como Stranger Things. Só que Stranger Things aqui a criançada não é mais criança, né? Só que diferente de Percy Jackson, eu achei que Skeleton Crew tem um elenco muito bom, eu digo em questão de atuação mesmo, assim, qualidade de atuação, de dramatização, as crianças mandaram super bem, e enfim, foi uma série assim que realmente foi um presente para os fãs, né? Tem muito uma vibe oitentista, traz um pouco essa essência de Star Wars, né? De uma aventura mais despretensiosa e tal, mas ao mesmo tempo conseguindo agregar muita informação, muito desenvolvimento para o universo de Star Wars. Bom, agora eu quero saber de vocês, galera. Quais são suas opiniões gerais sobre a série? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que pode melhorar? Será que podemos, sei lá, se tivermos uma segunda temporada, o que podemos esperar aí? Vocês querem uma segunda temporada, não querem? Me digam o que vocês acham, o que vocês acharam. Então, Carol, pra mim essa foi uma das melhores séries da saga inteira, uma das maiores surpresas também, porque é o tipo de série que quando saiu o trailer, poucas pessoas se importaram, sabe? Não tinha tanta gente, tipo, esperando muito da série e tudo mais, justamente por ser com uma proposta mais original. Foi praticamente a mesma coisa que aconteceu com Andor. Tipo, o trailer saiu, ninguém deu a mínima, mas quando lançou foi uma das melhores coisas. E é isso.
pra mim, essa é uma série que resgata muito da magia oitentista, sabe? Acaba trazendo muitos elementos nostálgicos, referenciando muitas obras, e que no fim de tudo também agrega muito pro universo de Star Wars. Mesmo não fazendo tanta parte dos eventos galácticos principais que estão nesse período entre o episódio 6 e 7, sabe? Então, no geral, eu saí com um saldo super positivo pra essa série. Pra mim é um 9 de 10 bem sólido. E tô muito empolgado pra segunda temporada. Espero que tenha. Seguindo um pouquinho dessa linha também, sempre que a gente fala de Skeleton Crew, a gente pensa nessa questão de parecer muito uma aventura dos anos 80. Então, assim que eu assisti os 2 primeiros episódios, eu já fiquei, meu Deus, isso aqui é aquele Star Wars que vai encantar aquelas pessoas que cresceram nessa época, que são mais velhas hoje em dia, mas ao mesmo tempo ela tem essa leveza que pode trazer crianças para conhecerem o universo Star Wars hoje em dia, né? Que é uma coisa que acho que está se tornando um pouquinho mais difícil. Talvez desde o Despertar da Força e as primeiras temporadas de The Mandalorian, é difícil você encontrar uma produção nova para as pessoas poderem começar a assistir a saga. Então, por exemplo, a gente tem a Ahsoka. A Ahsoka acho que é muito para quem já conhece muito do universo. Andor é um pouco mais sério. Agora, a Skeleton Crew, ao mesmo tempo que essas pessoas mais velhas elas vão se deliciar assistindo, elas podem colocar tipo um filho para assistir junto, sabe? Então tem um potencial imenso de conquistar uma nova geração. Eu gostei bastante. De novo, essa parte aí do elenco que a gente falou que tem ali as crianças, tem o Jude Law, que também é um ator fantástico. Mas o que é mais curioso para mim é como essas crianças, elas não deixam a desejar mesmo do lado do Jude Law. Então, colocando o Stranger Things ali como exemplo, a gente tem das primeiras temporadas, né, o elenco infantil, que não é mais tão infantil hoje em dia, do lado da Winona Ryder, por exemplo. E eles também não deixam a bola cair. Então eu acho que Skeleton Crew vai muito nessa vibe. E uma série fantástica, eu tô muito ansioso aí pra quem sabe ver uma segunda temporada. Acho que ela foi ganhando no boca a boca aí. Não sei se vai ser renovada, mas gostei bastante. Eu acho que se a gente seguir nesse mesmo linha de raciocínio também, eu penso muito Skeleton Crew como no começo da divulgação da série, na verdade, eles falavam muito que é um spin-off de The Mandalorian, né? E divulgava isso pelos insiders e tudo. E a gente vê como era uma forma de vender o produto, né? Porque acreditavam que simplesmente ser da marca Star Wars não venderia. E a gente sabe que isso é impossível, praticamente. Principalmente no mainstream como a Disney. Mas, enfim, né? A gente percebe que quando a gente assiste Skeleton Crew, a gente vê uma série que não tem nada a ver, na verdade, nada a ver com, ou nenhuma conexão, quase, com The Mandalorian, apesar de se passar no mesmo período e ter os piratas ali, na verdade. Mas se a gente quiser assistir como algo único, a gente consegue. A gente não precisa atrelar a outra coisa para precisar assistir. Até mesmo Andor teve suas participações especiais, e Skeleton Crew não teve. A gente teve no máximo eu esqueci o nome dele, o mesmo pirata que o Din luta lá na terceira temporada de The Mandalorian. Então, assim, eu acho que foi uma série que, assim como o Gustavo disse, como Andor, ela veio assim sem muitas expectativas, e eu acho que isso é algo muito importante hoje para todas as sagas que a gente começar algo não criando muitas expectativas e não prometendo muitas coisas. E convenhamos, muitas vezes as próprias pessoas fazem isso, né? Não é nem a Disney ou a Lucasfilm. As pessoas, o fandom, né, acaba criando teorias mirabolantes nas suas próprias cabeças e se frustram sozinhas e descontam na série como um todo. Mas, no fim, eu acho que Skeleton Crew deu algo muito bom pra gente, algo que precisava. Deu aquele fôlego a mais pra gente continuar assistindo. Então, pra mim, sigo o relator, né, 9 de 10. E sim, tivemos comentários muito positivos sobre essa série e eu não posso discordar de vocês, porque eu concordo demais com tudo que vocês pontuaram. Eu acho que é uma série aí bem 10 de 10, muito boa. Assim, eu tenho alguns comentários muito pontuais, mas, cara, tem coisa que eu nem diria que
é culpa da série. Eu acho que é a culpa, assim, muito do Disney Plus mesmo, de como as séries são, sei lá, organizadas ali na parte de produção, acho que, não sei, executiva, não sei exatamente ali, acho que os executivos do Disney Plus ali talvez se metam muito na parte criativa, não sei. Não sei exatamente qual que é a questão, a chave do problema aí, né? Mas acho que a minha única reclamação é realmente, assim, duração de episódios, né? Que é uma reclamação, assim, que eu vou ter em toda a série original do Disney Plus, né? E alguns episódios eu achei muito corridos, né? Eu acho também que eu não entendo muito bem qual que é essa proposta do Disney Plus de oferecer séries dramáticas, mas com duração de sitcom, né? Porque sitcom que tem episódios mais curtos, né? E a gente tem séries mais complexas, que às vezes tem, assim, meia hora para desenvolver muita coisa. Só que o que eu gostei de Skeleton Crew é que, tipo, justamente por eles... pela proposta da série ser mais simples, né? Não tem tanta coisa muito complexa, assim. Eu acho que justamente por isso foi tão gostoso de acompanhar. Porque eles souberam o que fazer com esses 30 minutos de episódio, né? Alguns ali eu achei que foi um pouquinho corrido. Então, por exemplo, eu acho que os que me incomodaram nessa questão de ritmo foi o terceiro episódio e o sexto. O terceiro, porque é muito corrida ali a fuga das crianças. E quando chega no ponto crucial do episódio, que é quando começa a falar ali das joias da Velha República e tal, e, né, amantes da Velha República, né, nós somos agraciados ali com algumas migalhas, né, de Velha República. Aí, tipo, foi muito rápido, uma informação tão importante, tipo, pum, pum, acabou, né? Então, tudo bem. Não tô querendo dizer, tipo, precisava de uma meia hora pra explicar. Não tô querendo dizer isso. Mas, assim, vai com mais calma, sabe? Cria um ritmo legal. Porque, às vezes, tipo, o primeiro e o segundo episódio tava vindo com ritmo. Aí o terceiro vem com um ritmo muito acelerado. Aí vem o quarto que vem um ritmo mais devagar. Aí o quinto mais devagar. Aí vem o sexto que vem rápido também, que eu também achei um episódio bem corrido. Que é um episódio, assim, que desenvolve mais ali os núcleos, né, das crianças. A gente tem ali a separação, a gente tinha a KB com a Fern e o Wim com o Neil. E aí tem a separação desses núcleos, e aí, tipo, a gente vê a KB com o William se desenvolvendo de um lado, e a Fern com o Neil do outro lado, né? Então, meio que dois opostos, assim, se desenvolvendo. O que é muito legal. Se o episódio, assim, tivesse um pouquinho mais de tempo, né? Não precisasse correr tanto ali em alguns diálogos das crianças. Então, essa é a minha única reclamação, que nem é reclamação da série em si, mas acho que um pouco do Disney Plus de insistir nisso, né? Eu acho que um dos maiores problemas de The Acolyte, por exemplo, foi justamente os episódios serem muito curtos para querer contar tanta história, né? Só que Skeleton Crew soube o que fazer com esse tempo. Então, em geral, assim, acho que a série foi muito boa. Ela assim, teve um desempenho muito, muito, muito bom mesmo. Justamente por ela ser essa aventura despretensiosa. Eu acho, assim, que as pessoas... Quando a gente fala que a série é infantil, eu acho que as pessoas têm uma má impressão do que é infantil. Porque infantil é uma área muito cinza, digamos assim. Porque às vezes a gente tem um infantil que é para crianças de 4 anos, a gente tem um infantil que é para crianças de 8 anos, a gente tem um infantil que é para crianças de 12 anos, entendeu? E assim por diante. E a gente tem aquele infantil que é para todos os públicos. Então, assim, não é porque é infantil que necessariamente é só para criança. Então, isso é um ponto muito importante. O infantil de Skeleton Crew, eu diria que é um infantil, assim, para todos os públicos. Então, por exemplo, igual o Gustavo comentou, é uma série que um pai de, sei lá, 50, 60 anos vai pegar o filho de, sei lá, de 30 anos e vai assistir com o neto de 5 anos de idade, entendeu? Então é uma série, assim, que cabe para toda a família, né? Não necessariamente é uma série muito infantilizada, né? É uma série adulta, mas ela tem os seus pontos mais infantis. Por exemplo, a gente tem as crianças ali que ficam inventando um monte de situação, né? O Wim que fica inventando um monte de história, a Fern que também ela tem aquela coisa de mentirosa, né? De ficar inventando história. Então a gente tem esses pontos mais infantilizados, mas a série em si ela não é aquele infantil de criancinha, né? Ela é infantil, mas uma pegada adulta até em alguns aspectos. Então, esse é um ponto muito forte a ser falado. E assim, no mais,
Eu gostei muito da dinâmica também com o Jude Law. Um dos meus medos era as crianças ficarem meio apagadas por causa do Jude Law. Fiquei com medo como é que pode dizer? O núcleo infantil ser apagado por causa do núcleo adulto, né? Mas eu acho que souberam equilibrar muito bem. Novamente, né? Como o Gustavo comentou, né? Comparando com Stranger Things, que também faz esse equilíbrio muito bom entre o lado infantil, né? E também muito por causa do elenco que eu comentei, um elenco muito bom. Que consegue aí segurar em contrapartida com o elenco adulto, né? E eu acho que um ponto muito engraçado da série é como as crianças, elas acabam ali sendo muito mais espertas e pensando muito mais, assim, com muita mais agilidade do que os pais delas, né? Os pais delas, assim, muitas vezes ficam sem saber o que fazer, são muito certinhos, né? A gente vai comentar um pouco sobre essa questão, né, de como a população de Etchen aí é meio controlada, né, pela grande obra, eles são meio domesticados ali, então eles não pensam muito fora da casinha. Então as crianças, justamente, todas elas, né, elas são meio pontos fora da curva, né? Então eles têm esse contraste com os adultos que são todos regrados e todos certinhos. Então, no mais, uma série fantástica que vale super a pena. Eu poderia ficar até amanhã comentando tudo que eu achei incrível nessa série. Mas agora eu quero abrir pra gente conversar um pouco sobre alguns tópicos mais específicos da série. E claro, a gente pode abrir até para umas teorias aqui. Quero saber de vocês, galera. Vamos conversar sobre, acho que o ponto assim mais pertinente da série, que é sobre essa tal grande obra que Skeleton Crew abordou em boa parte dos episódios. O que vocês acham em relação a isso? O que vocês pensam, imaginam? E principalmente como isso pode repercutir pelo universo de Star Wars? Assim, chegou em um dos pontos que eu mais estava ansioso para falar. Porque assim que esse conceito foi introduzido no primeiro episódio, eu já estava bolando 1000 teorias. Porque, como a gente já sabe, desde antes da série lançar, Etchen já foi descrita como uma joia da Velha República, por alguns comentários do John Watts e tudo mais. E como a gente é fã do canon, sempre que tem alguma migalha da Velha República, a gente já fica empolgado, sabe? Aí você cita um tema assim que para muitos é misterioso e tudo mais, e que também acaba lembrando as grandes obras da Lina So, da Alta República. Cara, eu pirei, sabe? Pô, uma menção direta a algo que é possivelmente super antigo e tudo mais. Mas assim, eu confesso que eu gostaria de saber um pouco mais sobre o que seria o objetivo da grande obra. Fiquei curioso, mesmo com o 8º episódio, eu acho que eu não fiquei tão satisfeito com o desfecho, porque ficou um pouco no imaginativo. Mas no geral, acho que foi legal o suficiente para começar a criar várias teorias sobre esse assunto. Além disso, eu tenho uma certa teoria de que essa tal grande obra seria justamente para poder expandir a República de alguma forma, já que como Etchen ela é uma casa da moeda e obviamente tem dinheiro lá, seria feita para poder investir em vários outros projetos, sabe? Não sei se algo expandindo para outras regiões da galáxia, Star Wars ou fora da galáxia, mas é uma possibilidade. Eu tava pensando justamente nisso, porque quando eu assisti a série pela primeira vez, eu não tava conseguindo pensar o que seria essa grande obra, mas depois eu parei para analisar um pouquinho também. E, por exemplo, eles falam muito da Velha República, desse negócio de Proto-República também, é um período em Star Wars que no cânone atual a gente não tem quase nada de informação. Só que quando a gente fala da Alta República, a gente fala justamente dessa questão da expansão. Então, da mesma forma que o Arthur falou da grande obra ser essa questão da expansão, eu fiquei pensando em talvez ser... Por exemplo, a grande obra começou ali no momento que a Velha República já estava se tornando a Alta República, e eles estavam atrás desses créditos, atrás desse... de aumentar a economia ali da República para aumentar a expansão também. Então, coisas que a gente vai ver nos livros. Eu acho que é uma coisa que talvez numa segunda temporada nem explique, eu acho que talvez fique para quadrinhos, mas
Eu acho que seria. Essa questão da grande obra seria mais ou menos isso. Agora também, quando a gente fala um pouco sobre, por exemplo, o futuro desse dinheiro, o futuro da série também, é uma coisa que eu não consigo enxergar sendo falada numa segunda temporada, sabia? Porque acho que, tipo, entra numa questão política ali do universo Star Wars, tipo, esse dinheiro vai pra República, esse dinheiro vai pra remanescentes do Império que vão transformar na Primeira Ordem. Eu acho que entra numa questão que não casa muito bem com o Skeleton Crew. Acho que fica muito sério, talvez ali, tanto quanto, sei lá, Andor, que é aquela questão da movimentação do dinheiro na conta da Mon Mothma, sabe? Então, eu acho que esse assunto da grande obra, do dinheiro, pra onde que foi isso, talvez nem seja falado numa possível segunda temporada, se for acontecer, porque, de novo, eu acho que não tem muito a ver com esse tom mais infanto-juvenil da série. Então, eu acho que o contexto todo que a série apresenta pra gente, em relação às grandes obras, eles sempre deixam bem aberto, porque eles querem que a gente tenha esses pensamentos, né? Os fãs mais assíduos, pelo menos, fiquem com esses questionamentos. Eles fazem a gente ficar preso a isso, né? O Arthur mesmo falou que chamou muita atenção dele. Então, assim, a galera que lê Alta República, eu li, assim, não de tudo, né? Confesso, mas do que eu li, foi a primeira coisa que eu pensei, porque em Star Wars hoje, no canon, a gente pouco tem da Velha República do Legends, né? A gente tem como Velha República aquele período pré-Império e Alta República, né? Então talvez seja a forma como eles chamam, né? A Alta República até, ou a República pré-Império. Mas a série faz questão de não deixar isso claro. E uma coisa que eu pensei quando ouvi eles usando esse termo na série, foi num evento, eu não lembro se foi uma D23 ou se foi durante um Celebrations, e eles apresentaram a linha do tempo de Star Wars, oficial do canon. E lá tinha, né, quando eles apresentaram o filme do James Mangold, eles apresentaram o período da Velha República. E aí, assim, a gente tem, né, na gestão da Kathleen Kennedy, essa questão de algumas coisas serem deixadas de lado, serem canceladas, etc. Mas eu acho que é algo que eles pretendem explorar muito em breve, junto com o filme do James Mangold, do Alvorecer dos Jedi. E aí a gente tem, no cânone, agora uma Velha República. Como eles vão fazer ela, a gente não sabe. Eles vão seguir mais o Legends ou não. Mas foi a isso que me remeteu quando eu ouvi a primeira vez. Aí depois, né, eu fui assistindo novamente e tudo, aí eu fui pensando também na Alta República, fui lendo mais sobre as questões que as grandes obras já foram mencionadas durante a Alta República, né? E isso me chamou muita atenção. Eu assisti, assim, Skeleton Crew muito como... Eu me referenciei a Skeleton Crew muito como os filmes que eu via de fantasia antigamente, né? O Narnia, por exemplo. E a gente vê de uma forma quando é criança e quando cresce a gente vê de outra forma. E aí, eu acho que foi o que me prendeu muito essa série. Mas seguindo nessa lógica, quando eu vi sobre a questão das grandes obras, tudo ficou muito, muito curioso pra mim. E aí a série apresentou ainda aquela questão do Jude Law, né, ser um quase Jedi, não chegou, acho que ele nem chegou a ser um Padawan. E aí ele fala, né, sobre o que aconteceu no passado dele. E isso também foi outra coisa que foi me deixando encucado. Eu fui ouvindo aquilo, e aí depois saiu a notícia, né, saiu até a caracterização da atriz, que era a Nina Nana Wood, né, que poderia ser a mestre dele, né. Eu acredito que ela deu o sobrenome dela pra ele. E aí a gente percebe que muitas coisas foram cortadas da série. E aí entra também a questão que a Carol falou, que é uma questão executiva. Eu vejo muito que a Disney tenta aplicar uma fórmula muito mecânica em todas as suas séries. E a gente tem esse problema. E a gente vai vendo as coisas, parece que elas vão seguindo uma fórmula. Em toda a série tem aquela mesma pegada. E aí quando algum produtor, algum diretor ou roteirista tenta sair muito além dessa curva, acabam cortando algumas coisas. Acho que a mais diferente que eu já vi na Disney, né, como um todo, foi Andor. Ela foi uma série, assim, muito diferente da fórmula padrão que a gente vê em séries. Isso me chamou muita atenção. Então eu acho que muita coisa que explica as nossas dúvidas hoje foram cortadas para deixar os episódios mais curtos, para deixar com uma aparência mais de televisão, né? Eu vejo a Disney muito ligada à televisão do que a um streaming. Então, eu acho que foi o intuito deles prenderem a gente com esses questionamentos, os fãs mais assíduos, porque no fim, eles sabem que quem mais vê as séries do Star Wars são os fãs mais antigos.
Então a gente fica teorizando por muito tempo. E é uma forma de fazer marketing. Então eu acho que, como um todo, a série abriu muitas janelas para a gente pensar sobre as grandes obras, sobre os objetivos das pessoas com os ETAs, né, ET-Akron, e para saber o que vai acontecer no futuro, com todo esse dinheiro, com o que a Nova República vai fazer com isso. Afinal, agora a Hera, a Mon Mothma, todos eles vão se envolver. Afinal, isso tudo está acontecendo no mesmo período. Então eu estou muito curioso para saber onde todos eles vão se encaixar nesse contexto, sabe, nas futuras produções. Quando a gente fala dessa questão da duração, eu não sei se eu tô passando uma grande fake news aqui, mas eu tinha lido em algum lugar que o John Watts tinha vendido essa série, tinha vendido Skeleton Crew pra Disney, pra Lucasfilm, como um filme. E eles transformaram em série depois. E, tipo, mesmo numa série que tem muito mais tempo que um filme, eles tiveram que cortar muitas coisas, eu fico imaginando como seria se fosse só um filminho ali de 1h40, de 2 horas. Então, e nessa questão também da duração, tipo, de novo, é um padrão ali, um modelo Disney Plus de como se fazer uma série. Você vai assistir as séries da Marvel, tem esse mesmo design, esse mesmo template, assim, vamos dizer. Você fala de Percy Jackson também, uma série curtíssima, muito cara de televisão também. Mas em Skeleton Crew, eu vou passar certo paninho, assim, pra essa questão da duração, embora me incomode também, porque, de novo, a gente fala muito sobre uma série para um público infanto-juvenil, para um público infantil. Não digo nem infantil, porque, sei lá, infantil seria, sei lá, Aventuras dos Jovens Jedi, por exemplo. Mas essa aqui a gente tá falando de uma geração que hoje em dia que é tudo muito rápido, que é tudo num clique ali. Então é difícil você colocar uma criança de 10, 12 anos pra sentar de frente com a televisão e assistir um episódio de série de 40, 50 minutos, sabe? De novo, eu entendo que isso tira um pouco do desenvolvimento, essa própria questão mesmo aí do passado do George, embora eu acho que não precisava ter mostrado, e realmente não mostrou. Mas eu passo certo paninho porque eu entendo que, de certa forma, também tem que ser uma série mais rápida pra cativar um público novo. Até porque eu achei que eles souberam, assim, como lidar com essa duração, né? Porque, como vocês comentaram, essa questão, né, do passado, do George, tipo, poderia ter mostrado? Poderia. Mas não mostrou e não achei que teve interferência, assim. Não mudou a história do personagem, né? Uma coisa que eu queria comentar, que o Marcelo até falou, né? Sobre essa questão de... eu acho que o alvo da série de Star Wars versus quem é atingido, né? O público atingido quando as séries lançam. Porque eu acho que eles focam muito em cativar principalmente o fã casual, né? Aquele fã que, tipo, abriu o Disney Plus, viu que tem série nova, vai assistir. Ou às vezes, tipo, aquele fã, pô, legal, Star Wars e tal. Aquela pessoa assim que só vê porque, Star Wars, beleza. Tipo, igual aquela pessoa que vai pro cinema, vê que tá passando alguma coisa da Disney ou da Marvel, e vai lá, assiste porque é Disney e Marvel. Então eu imagino muito que eles querem atingir esses públicos. Mas eu acho que no final das contas acaba que é o público mais específico mesmo, o público que é mais fã que acompanha. E eu acho que muito por conta disso gera essa expectativa versus realidade que muito fã tem, né? A gente comentou aqui, acho que o Marcelo comentou, que tem aquele fã maluco que vai chegar no Reddit e vai criar a teoria mais mirabolante possível, mas é porque aquele fã, ele tá esperando uma coisa muito específica que não vai ser... a série não vai suprir, né? É culpa do fã? É culpa da série? Não sei, não quero apontar dedos em relação às teorias. Realmente, tem umas teorias, assim, muito bizarras. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo porque que as pessoas, alguns fãs, alguns, né? Não vou passar pano para outros tipos de fãs, não. Mas, assim, alguns fãs, que eu me incluo nessa, que eu sou muito de teorizar, assim. Mas eu sou muito pé no chão, porque às vezes eu entendo que é a minha expectativa. Por exemplo, quando começaram a citar a Velha República, eu comecei a teorizar horrores, assim, já falei, meu Deus, vão introduzir a Guerra Jedi-Sith, meu Deus, já vai falar sobre as guerras ali, vai introduzir o Bane, não sei o que, já comecei a teorizar. Mas assim, eu entendo que, às vezes, uma série muito específica não vende, justamente porque ainda é um terreno muito cinza
do audiovisual, porque o audiovisual ele acaba atingindo muito mais, um público muito maior do que, por exemplo, uma HQ. Então eu concordo muito com o que o Gustavo falou. Eu acho que alguns pontos, né, por exemplo, a Grande Obra, a Velha República, vão ser mais explorados em animações, em HQs, em livros, mas eu acho que ainda no audiovisual tá muito. Eu acho que eles ainda estão com muito medo de explorar, né? É realmente um medo que eu vejo deles explorarem. A gente viu muito com The Acolyte, tudo bem, né? Não vamos entrar aqui no ponto de The Acolyte ter tido muitos defeitos e tal, né? Teve suas qualidades também, mas teve muitos defeitos, infelizmente. Mas a gente vê que a resposta da Disney, né? De cancelar a série, tipo, beleza, vamos engavetar. O negócio não deu certo? Beleza, vamos engavetar. Que foi, tipo, a primeira tentativa de trazer o passado de Star Wars pro audiovisual, né? E eu fiquei, assim, muito feliz. Claro, decepcionada com alguns pontos, mas muito feliz por eles terem dado esse primeiro passo, porque depois disso ia vir mais coisa, poderia vir mais coisas. Mas agora a gente vai ficar na expectativa aí de, quem sabe, ter a continuação através de livros e HQs. Então, para mim, Skeleton Crew, nessa questão de citar a Velha República, eu acho que é esses passos de formiga que o audiovisual de Star Wars tá criando, né? De quem sabe mais pra frente, igual vocês comentaram, vai ter um filme. Beleza, será que desse filme, né, do primeiro Jedi, o que será que vai gerar além disso? Será que vamos ter algum produto do Bane, por exemplo, que eu particularmente sou muito fã do Darth Bane? Será que teremos alguma coisa de Darth Revan, que é um grande personagem aí, né? Como é que vão fazer essas histórias? Porque também são histórias, assim, fantásticas dentro do universo Legends. Então, sei lá, é um terreno que eles estão pisando em ovos, né? Então, enfim. E é um terreno também que tem muitos fãs chatos, né? Então tem muita gente chata aí que acaba acompanhando Legends e tal, e aí às vezes, tipo, se não ficou 100% igual, talvez já tenha aquela rejeição, né? Então, enfim, é um terreno realmente muito complicado ainda para eles pisarem. Eu acho que em Star Wars hoje a gente tem 2 pontos problemáticos a se falar, que é o seguinte: as pessoas ficam esperando que Star Wars faça o que a Marvel fez. Só que eles ficam esperando que Star Wars faça o que a Marvel fez, já fazendo como se fosse a fase 4 da Marvel, de uma vez. E não é assim que funciona. E ao mesmo tempo, eu acho que a Lucasfilm e a Disney como um todo, não sei, né? Os produtores executivos como um todo, eles querem investir em séries novas, como Skeleton Crew, mas eles ficam frustrados quando isso não tem uma repercussão como se algo da Marvel tem, por exemplo, tanto midiática, como em premiação, como em crítica, como em audiência. Só que, assim, eles não entendem que em Skeleton Crew, por exemplo, a gente teve a menor audiência de estreia de uma série Star Wars. Mas a gente acabou de vir de uma guerra no fandom gigantesca, que foi com o The Acolyte. E aí, vai ter uma audiência menor agora, mas é assim que funciona. A gente vai ter uma audiência menor com o Skeleton Crew, que foi uma série muito bem aceita, e aí a próxima série que lançar vai ser melhor aceita ainda, porque a que precedeu ela teve uma boa recepção. Então a gente não pode considerar apenas números para iniciar algo, porque vai iniciar pequeno. Porque Star Wars, por mais que seja uma mídia, uma marca muito poderosa e muito antiga, ela precisa de um respiro, ela precisa de um recomeço, de uma renovação. Então precisa de histórias como Skeleton Crew, com personagens novos, com vilões novos. Precisa de histórias novas, não pode se agarrar a muletas, a personagens antigos. A gente quer muito isso, mas a gente não pode depender deles. Por exemplo, eu vejo o pessoal discutindo muito a segunda temporada de Obi-Wan Kenobi, eu ia amar, mas a gente não pode depender disso na saga, senão a gente nunca vai ter o que a gente quer, que é algo grandioso no futuro, que é uma combinação de eventos, um hype gigantesco, porque a gente não entende que começa pequeno, começa com personagens como Neil, o Win, a Fernie, a KB, que mais na frente vão ficar adultos, vão ser atores adultos e vão fazer parte da saga e vão poder participar de mais coisas, quem sabe no filme da Rey, por exemplo, porque eles têm idade para isso. E aí passa-se o tempo e a gente vai ver mais coisas nas animações. Só que a gente não pode se depender apenas dessas histórias antigas e repetidas. E o pessoal fica muito frustrado quando a gente acaba repetindo essas fórmulas e todo mundo dá hate. E aí a outra coisa que vem
acaba recebendo menos audiência. Exatamente. E eu até gostaria de comentar um ponto que você falou sobre essa questão da Marvel, né? Não sei qual tipo de estratégia, porque assim, eu tenho a impressão que ao longo dos anos, desde 2014, né? As estratégias ali da Lucasfilm foram mudando ao longo do tempo, né? Mas realmente, eu acho um pouco injusto com o universo de Star Wars trazer a dinâmica de um outro universo completamente diferente, né? Porque Star Wars, os filmes de Star Wars, eles não são adaptações, né? Marvel é a adaptação. Star Wars não é adaptação. A Star Wars, tipo, nasceu no cinema. Então, isso é uma coisa, principalmente os fãs casuais que, né, que querem, esperam uma coisa meio Marvel, eles precisam entender. Star Wars não é adaptação. Os filmes não adaptam nada. Os filmes, eles são originais e é deles que veio o universo, né? Então, a Marvel veio de quadrinhos. Então, assim, quadrinhos é um universo. E dentro dos quadrinhos tem os sub-universos ali, né? Mas os filmes, eles são outro universo, né? Agora, Star Wars, não. É um conjunto. Por isso que eu não gosto do termo Mandoverse. Porque eu acho que Star Wars é uma coisa só. É série, é filme, é HQ. Tudo faz parte do universo. E tem muita gente que não entende isso. Então, realmente, tem muita gente que espera uma dinâmica de MCU dentro do Star Wars. Tem até gente que fala Star Wars Seul, cara. Star Wars U, sei lá, tipo, Star Wars Seul. E eu acho isso, eu fico assim, eu quero morrer quando a pessoa fala isso. Star Wars Seul. Ridículo, sinceramente. Gente, como assim Seul? Não faz sentido. Não, hoje em dia tudo tem que ser um universo compartilhado gigante, cara. Você vê, lançou o filme do Marvel, lançou o filme do Mario, a galera já fez aquelas imagens de line-up, até chegar em Super Smash Bros. Sabe? Tudo tem que ter 1001 filmes, tudo, sabe? E não é assim. Banalizaram a palavra universo no cinema, cara. Não é possível. E adicionar o C ainda, né, de Cinematographic Universe. Gente, Star Wars nasceu no cinema, não existe Star Wars Seul, gente, não parem com isso. Mas assim, eu até fugi do meu ponto, nem era isso que eu ia comentar, mas eu acabei fugindo um pouco do que eu ia falar. Sobre essa questão, né, de marvetização, acho que um ponto eu sempre comento, assim, principalmente com o Thiago do Enclave da Força, sobre as séries, elas sempre serem focadas em um personagem, né? Sempre, tipo, The Mandalorian, então o Mandaloriano. Então a gente tem, tipo, uma figura principal que ela é Mandaloriano, seja o Din Djarin, seja a Bo-Katan, né? A gente tem uma figura ali. A gente tem a Ahsoka, a série da Ahsoka. A gente tem o Endor, a gente tem o Boba Fett. Então, pra mim, o que eu fiquei feliz com o Skeleton Crew é que a gente descentralizou um pouco isso em um personagem só. A gente tem uma tripulação. A gente tem um grupo de pessoas. Então, isso pra mim é um ponto muito positivo, porque eu acho que eu acho que Star Wars, o que eu gosto de Star Wars é como o macro modifica o micro. Só que atualmente a gente tá tendo o micro. Eu diria, né? O micro modificando o macro, só que a gente ainda não chegou no macro, a gente tá no micro ainda, né? O máximo que a gente teve foi ali com a Ahsoka, que começou a ter um pontapé pro macro, com aquela introdução de uma segunda galáxia e tal. Então, realmente, a gente tá indo pra uma coisa maior. Só que a gente ainda tá muito no micro. Então, eu tô com saudade de uma coisa macro. A gente, tipo, tá faltando Wars, né? O que eu sempre falo, Star Wars tem que ter Wars, né? Então, eu acho que tá faltando realmente, assim, criar uma guerra nova, um evento novo, uma coisa, assim, que realmente empolgue a gente, né? Não tô querendo desmerecer as histórias até então, que eu acho que todas elas têm os seus pontos fracos e fortes, né? Mas realmente é uma coisa que eu sinto falta. E eu acho que é muito por essa questão da Marvel de também ter séries focadas em personagens. Mas, novamente, super-herói é uma dinâmica, é uma narrativa. Star Wars é outra. Não faz sentido aplicar o que deu certo em um universo para outro. Então, acho que, não sei, eu como uma fã, assim, mais, digamos assim, não sei, eu como fã, eu diria que o meu lado fã sente falta dessa parte, de explorar mais o potencial dos eventos dentro de Star Wars, que Star Wars tem potencial para criar um endgame fácil, cara. Vai ter a mesma repercussão? Não. Com certeza não, porque Star Wars tem fãs mais específicos.
Mas tem potencial, porque história tem pra caramba. Então, enfim. Não, Endgame de Star Wars vai ser o filme do Filoni, que eles vão juntar todo mundo. Vai ter Mando, vai ter Grogu, vai ter Bo-Katan, vai ter Luke, vai ter todas essas crianças de Skeleton Crew. Eles vão enfiar todo mundo nesse filme, se prepara. Cara, eu tenho receio um pouco disso, porque assim, como a Carol falou, tem um potencial enorme. E eu acho que eles já começaram a fazer isso, só que a Caitlyn Kennedy e o Filoni também, agora ele é responsável por tudo, eles não estão sabendo trabalhar isso muito bem com todas as produções que estão saindo. Porque, por exemplo, a gente teve Skeleton Crew, por mais que eu acho incrível ela não ter se apoiado em nenhuma participação especial, mas se eles querem culminar numa guerra com o Thrall, eu acho que eles têm que mencionar isso nas séries que vão sair naquele período, para que crie essa expectativa, claro, de uma forma correta, não que fique uma coisa jogada, mas assim, coisas pequenas, que eu acho que um easter egg, algo do tipo. A gente teve aí a 3ª temporada de Mandaloriano, e aí quase que junto com a Ahsoka, e tipo, a 3ª temporada de Mandaloriano foi muito desconexa desses eventos. Então eu acho que eles têm que começar a centralizar as coisas com a Nova República, com os patrulheiros da Nova República, né, os Rangers, pra gente conseguir começar a sentir que algo perigoso tá acontecendo, que é algo que as pessoas estão com medo. Por exemplo, o Thrall voltou. Isso é uma informação secreta ainda? Quem sabe disso? É isso que vai amedrontar a galáxia e tem que fazer a gente ficar com medo no filme do Filoni, então a gente tem que começar a ver isso acontecendo em todos os lugares na galáxia. Eu acho que pra gente ter um endgame, eles têm que começar a trabalhar melhor esse conceito, porque, como a Carol falou, é um potencial gigantesco. E eu também acho que no filme do Filoni isso vai acontecer. Só que se eles não conseguirem trabalhar isso até esse ponto, a gente não vai estar tão empolgado assim, sabe? Rapidinho. Porque eu concordo contigo, porque realmente eles basicamente estão jogando alguns conceitos na mesa para o que pode se tornar um grande conflito, mas não tem muito da construção para isso, sabe? Como tu falou, tipo, beleza, o Tron ele voltou para a galáxia, mas a gente não sabe como que isso repercutiu, sabe? Fechou ali com o Ezra chegando para Nova República, ele vai falar para todo mundo tá sabendo, ninguém sabe ainda. Aí chega em Skeleton Crew, que por sinal, eu adorei que ela foi uma série que não se juntou muito a conflitos gigantes, galácticos, nem nada. Mas em Skeleton Crew a gente não sabe de nada sobre a questão de Tron ou coisas das séries anteriores. Nada além do Vayne, por exemplo, que é o pirata lá. Eu até consigo, digamos assim, não sei se é a palavra passar pano em relação a isso, pra Skeleton Crew, porque aí vem novamente como a série ela foi bem melhor pensada, né? Até dá pra falar que o isolamento de Ed Erin justificaria o porquê da série não conversar tanto, não ter tanto esse crossover com outras séries, né? Mas eu concordo muito com vocês. É uma coisa que eu fico pensando até, tipo, eu fico até teorizando um pouco na minha cabeça, não sei nem se faz sentido. Eu fico pensando, né, tipo, pô, a gente tá aí caminhando para um evento que tá ali acontecendo um pouco antes da trilogia sequel, né? Tipo, ao mesmo tempo que dá uma impressão, né, daquela velha história, né, do apagamento das sequels, e ao mesmo tempo, sei lá, cara, fica bem parece que tem um pouco essa questão do apagamento, parece que eles estão querendo seguir por um caminho mais independente, né? Ao mesmo tempo eles pegam coisas da sequel, então é aquela coisa, é um apagamento meio feito não tão violento, digamos assim. Um pouco, mas eles não esquecem que a sequel existe. O que eu acho que é o certo, né? Eu acho que eles têm que ter a coragem de assumir os filmes deles. Tipo, assume Caravana da Coragem, assume também Episódio 9, né? E sabe uma coisa que eu fico teorizando na minha cabeça? Tipo, tem uma época na Velha República, claro, tipo, eram outros 500, mas era a época, até o Arthur me corrige aí, mas a época da guerra do hiperespaço, né? Foi uma época existiam duas forças políticas na galáxia e uma não sabia da outra, né? Que era o Império Sith e a República. E aí, tipo,
eu não vou entrar em detalhes aqui, mas dado um acontecimento lá, um fica sabendo do outro. E um quer invadir o outro, né? O Império Sith quer invadir a República. Então foi aí que começa, né, as tretas entre Velha República e Império Sith, né? Então, tipo assim, eu acho que meio que, não sei, né? A gente pode pegar isso como inspiração para pensar, pô, a galáxia é grande o suficiente para estar acontecendo duas tretas ao mesmo tempo. Uma treta ali, tipo, Nova República e remanescentes do Império, e essa galera aí do Mandoverse, né? Contra Tron, né? Até que dá, assim, para entender. Até porque a gente não sabe se, por exemplo, será que essa treta vai ser levada para outra galáxia, né? Aí já é outro terreno a ser explorado. O que tem nessa nova galáxia? E, cara, eu adoraria. Não especificamente nenhum arco já feito de invasão galáctica, mas eu adoraria alguma coisa de invasão galáctica, aí uma treta com essa outra galáxia. Adoraria. Mas vamos ver como vai ser os próximos capítulos. Eu acho que em determinado momento, assim, a Marvel já, a Lucasfilm, ela tentou criar, tipo, com a Collage, né, dependendo do sucesso que fizesse, criar eventos grandiosos em diferentes momentos da galáxia, né? E pra mim, pensar dessa forma é muito complicado, porque tem muita gente que vai ver a série, sei lá, que passa na Alta República, e depois vai ver uma série que passa no período ali do Mandoverse, e aí, tipo, tem gente que não vai entender que tem essa diferença. E eu acho que eles têm que fazer uma coisa de cada vez. Por exemplo, tem algumas conversas rolando lá entre os insiders americanos, e o Alvorecer do Jedi, do James Mangold, ele vai ser um start, né, para Velha República, e ele vai se concentrar em produções cinematográficas. Então vai ser uma espécie de universo cinematográfico rolando ali de Star Wars. E aí não vão lançar séries naquele período. E os eventos que rolarem ali vão ser feitos para cinema. Então seja uma trilogia ou algo do tipo. Enquanto que as produções relacionadas aos eventos do Mandaloriano, Ahsoka e o Thrawn são coisas que vão rolar em série, em um filme, e aí vai ser mais fácil de distinguir. Eu acho que a Star Wars, a Lucasfilm, tá tentando se encontrar ainda a forma de produzir pro público atual, né? Porque eu acho que eles tentaram produzir só série, funcionou até certo ponto. Eles vão tentar voltar pros filmes agora, depois de dar aquele intervalo, né, das sequels, e aí vão ver se vai dar certo. Eu acho que eles estão tentando encontrar o que funciona para Star Wars. E eu acho que não tem muito segredo. Só que eles estão indo pelos caminhos um pouco errados. E aí, uma vez ali, outra que eles acertam. Por exemplo, saiu recentemente um rumor de que a Caitlin Kennedy e o Filoni estavam conversando com o roteirista do episódio do arco da prisão lá de Andor para fazer roteiros para Star Wars, para outras histórias de Star Wars. E, tipo, ele tá co-escrevendo o Alvorecer do Jedi. Então eu acho que isso é uma decisão muito acertada. Eles têm que pegar aquilo que as pessoas realmente gostam, que tá saindo, para tentar construir algo novo. E eu acho que, assim, quando eu, como ADM do Portal Galáctico, a gente vê muito isso, né? Quando saem as coisas, em Star Wars é primeiro assim, hate. E aí depois sai o primeiro episódio e o pessoal ama. E aí, a partir do primeiro episódio, vem os haters que lucram em dar hate em Star Wars, e aí influenciam muita gente. Aí aparece esses haters depois que os influenciadores falam. E aí, o que pegou Skeleton Crew? É uma série que, como todo mundo falou, se pensou-se para um público infanto juvenil, e isso blindou ela. Eu não estou tentando ganhar um Emmy, eu não estou tentando ganhar um Globo de Ouro. Eu estou aqui querendo produzir uma série divertida, uma aventura, e você pode ver com seu filho. Você vai gostar de assistir se você tiver 25 anos de idade, 30 anos de idade, 40, e você vai lembrar da sua infância. E aí você vai ter uma percepção que uma criança não tem. E aí, isso brindou a série de tal forma que o hate que a gente viu em The Collide não conseguiu se propagar em Skeleton Crew. Porque mesmo para falar mal da série, eles não conseguiam. Então, eu achei muito legal acompanhar a série, porque eles conseguiram acertar o roteiro de tal forma e a proposta da série e protegeu ela, sabe? E eu acho que se a próxima série que vai vir, que é Endor, que é uma série muito aclamada, ela vai chegar muito bem recebida. E é muito bom que ela venha depois de Skeleton Crew e não de The Collide. E aí depois, o que vier depois de Endor, vai ser muito bem recebido também.
Se eu não me engano, eu nem lembro que tá marcado pra depois de Andor. Eu acho que é o filme do Mandaloriano ou é a série da Ahsoka, que vai demorar mais um pouco, né? Ele vai gravar. Mas enfim, eu acho que eles estão indo por um caminho acertado de sequências de produções. E Skeleton Crew iniciou algo na Lucasfilm, sabe? Pra gente conseguir respirar melhor sem precisar ficar brigando no Twitter e no Instagram por causa de Star Wars. Eu acho muito que a questão também é saber recomeçar, sabe? Tipo, partir do básico. Então, de novo, como eu disse lá no começo do podcast, a gente teve, por exemplo, ali o Despertar da Força. Foi a primeira produção da Disney com Star Wars. Na verdade, teve Rebels, mas enfim. Começou ali, tipo, um soft reboot ali do episódio 4, já trouxe uma galera nova. Aí depois veio The Mandalorian. The Mandalorian também, nas duas primeiras temporadas, apesar de conexões ali com a Ahsoka, tem Luke Skywalker no final, ela foi muito contida nela mesma. E é a mesma questão em Skeleton Crew agora. É uma série básica, é uma série que conquistou por ser exatamente o que venderam ela. Então, você vai ver os trailers, os primeiros trailers da série, você vai ver anúncios da Lucasfilm sobre ela, e eles falam, 4 crianças se perderam pela galáxia e estão sendo perseguidas por piratas. Ninguém em nenhum momento fala, claro, tem no primeiro, acho, se não me engano, no segundo trailer, eles falam dos créditos da Velha República, mas eles não venderam a série como, nessa série você vai descobrir como a Velha República ela produzia o dinheiro, como que eram as coisas na Velha República. Eles não vendem desse jeito. Foi uma coisa que The Acolyte errou. Que eles vieram e falaram, essa vai ser uma história da perspectiva do lado sombrio, a perspectiva dos vilões, vai ser uma série se passando na Alta República e não sei o quê. Mas no final foi uma série sobre bruxaria e tinha muita questão parecia muito mais a República que a gente vê nos episódios 1, 2 e 3 do que propriamente a Alta República. Então, de novo, Skeleton Crew soube se vender, é exatamente o que é. E a partir de agora é uma questão de Star Wars de novo, voltar pro básico. Eu acho que esse filme de The Mandalorian Railway também vai ser bem básico, pelo que estão surgindo dos rumores aí. Vai ser essa questão talvez sequestrarem o filho do diabo, a mesma coisa do filme de Clone Wars antigão, lá de 2008. Então é isso, Star Wars tem que, de novo, focar no básico e saber vender as suas produções da maneira mais honesta possível, porque senão a gente vai ter, de novo, um The Acolyte que venderam uma coisa que não era. Claro, com seus erros e acertos. Eu concordo plenamente, porque, assim, se eles querem criar todo esse evento, toda essa construção para culminar em um grande filme, precisa que muitos fãs conheçam o que está acontecendo, sabe? E só as séries eu acho que não é o suficiente para isso. Pô, beleza que The Mandalorian traz muita audiência, mas não é tanto assim comparado com o que os filmes trazem de novos fãs. Então, sobre todos esses rumores que o Mandalorian Grogu vai ser um filme mais basicão, que lembra mais um pouco uma aventura do dia que a gente vê na primeira temporada de Mando, por exemplo, eu fico feliz com esse rumor, porque aí parece ser um filme mais introdutório para os novos fãs que não assistiram série nem nada do tipo. Eu gostaria que fosse uma introdução para, quem sabe, uma trilogia, né? Uma coisa assim que combinasse em alguma coisa maior, né? Mas eu entendo também. Eu concordo com o que vocês comentaram em relação a Skeleton Crew. E, cara, só um comentário sobre The Acolyte. Gustavo, se a gente parar pra pensar assim, se forçar muito, muito a cabeça, até que, né, eles contaram o ponto de vista dos vilões. Só que a questão é que eles enfim, transformaram em vilões. Vilanizaram, muito obrigada. Vilanizaram os Jedi, né? A gente esperava que fossem os vilões, sim, mas eles vilanizaram os Jedi. É verdade. Eu acho que se eles fizessem assim, vai ser o filme do Revan e vai ser a visão dele sobre o Jedi. E tudo bem vilanizar o Jedi do ponto de vista do Revan como protagonista. Pegar um Sith mesmo e ousar e falar dele. Eu vou aceitar vilanizar o Jedi. Agora pegar assim, da forma como fizeram, foi complicado. Foi muito... dá pra fazer um episódio só pra falar de The Acolyte.
É verdade. É que eu lembro especificamente do primeiro pôster de The Acolyte, que era simplesmente um sabre de luz e como se fosse sangue, assim, saindo dele, tipo, como se fosse o cristal sangrando. E, cara, de novo, mais uma vez, eu acho que eles venderam a série muito mal. E bateram mais uma vez na tecla, Skeleton Crew, pra mim foi voltando aos tempos de glória de The Mandalorian, primeira e segunda temporada. Eu acho que eu nunca me senti tão engajado assim, vendo uma aventura que nem eu fiquei agora. Claro, a gente teve ali a Soca, que acho que das live action é minha favorita, mas porque eu sou fã do universo. Agora, quando se trata de ver uma coisa mais simples, você conhecer os personagens ali pela primeira vez, Skeleton Crew fez isso primorosamente pra mim. Melhor, acho melhor que The Acolyte fez melhor que. Acho que até que The Mandalorian fez um pouquinho melhor, tá? Vou ser um pouquinho polêmico aqui. Mas acho que a questão é as crianças, cara. Se eles botam o Grogu pra aparecer. Nossa, se eles botam o Grogu pra aparecer junto com o Neo, já era. E eu não sei se eu vou dar uma opinião aqui, não sei se é meio controversa, mas assim, a gente falando assim, né, de vilões, fica o questionamento, né? Será que a Disney tem aí Borogodó pra montar, pra fazer um vilão bacana? Porque eu acho que um ponto muito forte de Star Wars é ter vilões muito, muito bons, né? Em especial, né, o maior de todos, o Vader, a gente tem. Mas assim, será que. Eu fico me perguntando, como será que seria alguma coisa no ponto de vista dos vilões realmente? Eu fico com medo de sempre cair numa questão muito moralista, né? De sempre, tipo, igual The Acolyte mesmo, né? A gente sempre tinha sempre aquela coisa, a gente tá falando do lado sombrio, mas não é tão sombrio assim, né? Porque sempre tem uma justificativa. A pessoa é má, mas ela não é tão má assim, ela tem motivo pra ser má. E às vezes, eu acho que uma coisa que eu gosto muito, principalmente, sim, se a gente pega. Eu sou muito fã do Bane, né? O que eu gosto do Bane é que o Bane, ele é um bosta. E ele é, tipo, ele é o que ele é, cara. E ele se assume como uma pessoa ruim. Ele sempre foi ruim, sabe? Tudo bem. Ele tem um passado difícil? Tem um passado difícil, mas ele é ruim, cara, sabe? E ele se assume como um personagem ruim. Então eu acho que é muito isso, assim, acho que, não sei, fico pensando, né? Será que vai contar vai contar sobre o lado sombrio? Mas será que vai sempre ser essa coisa meio. Eu acho que assim, é exatamente isso. É tipo aquela história. Vilão, porque é vilão. Não tem um porquê? Pode ter. Mas ele é mal. E é por isso que é. Entendeu? Eu acho que falta muito no Star Wars. E é o ponto que torna Star Wars também. Um dos pontos que torna Star Wars. É um vilão todo imponente. Porque ele é ruim. Por exemplo, teve o Troll agora, mas o Troll é oriundo de algo, né? Ele já vem do passado. Precisa de um vilão que marque um novo momento Star Wars, um novo. A gente não pode usar o Jody como vilão, porque ele teve o porquê dele. Ele é um pouco bonzinho, até parece, né? Um pouco bonzinho, apesar de ter sido um filho da puta. Mas a gente precisa de um vilão imponente, que marque o momento. É isso que eu acho que a Carol tá certíssimo, eu acho. Tá virando a coringazação. Tá virando a coringazação, não sei nem como falar dos vilões de Star Wars. Tipo, todo vilão tem que ter um passado triste e ele não é tão mal assim quanto a gente tá vendo, sabe? Que nem Malévola fez. Meu, pra mim tinha que pegar um vilão e fazer, sei lá, que nem a série do Pinguim fez. Beleza, ele teve um passado triste, mas, mano, o cara é um vilão. O próprio Star Wars já fez isso. O próprio Star Wars já fez isso com o próprio Darth Vader. Fez os episódios ali 1, 2 e 3, mostrando a história do Anakin, e a gente entende, beleza, mas chega no episódio 3, o cara simplesmente passa o sabre em criança, velho. Então eu acho que em nenhum momento ele. É que eu acho que a gente já tá falando muito mais sobre The Acolyte aqui, mas The Acolyte foi isso. Tipo, eles deram toda uma explicação que talvez os vilões eles não sejam tão vilões assim. E, de novo, eu acho que realmente Star Wars tá precisando de um grande vilão pra unificar tudo. Talvez seja o Troll aí. Mas eu sinto falta de um grande vilão da perspectiva da Disney, que a Disney criou. Porque se a gente falar da Disney, ela sempre teve grandes vilões no arsenal deles. E até agora, talvez ali o Baylan Skoll, que nem é tão vilão assim, seja o mais bem resolvido, com mais potencial.
Mas, tipo, desculpa, Kylo Ren, eu gosto muito do personagem, mas não foi o grande vilão que todo mundo esperava. Tanto é que tiveram que trouxe o Palpatine de volta. Mas. É. Mas é isso, Star Wars realmente tá precisando de um grande vilão aí. E olha, falo mais, um grande vilão sem ser caricato. A Disney tem um problema muito grande quando tenta fazer um vilão por ser vilão, só por ser mal, ele vira um personagem caricato. Não pode acontecer isso. Tocou num tópico muito sensível pra mim, porque acaba incluindo o Moff Gideon, que nas primeiras temporadas de The Mandalorian eu achei ele incrível, mas na terceira o cara é um vilão de desenho animado, sabe? Ele parecia o vilão do Pink Cérebro. Eu sou mal, vou destruir o mundo. Eu vou conquistar o mundo. É o mando, eu vou derrotar você. Aquele sorrisinho que ele dá no canto da boca, cara. Ele bota um bigodinho nele na terceira temporada? Ou minha memória tá maluca? Ele tá com bigodinho, não tá na terceira temporada? Ah, ele tá com bigodinho. Ele Nossa. perde o bigodinho no final. O clone dele não tem o bigodinho. Nossa, é verdade. cara. Tipo, mas eu gosto muito do Moff Gideon, tá? Eu acho que só, de novo, Star Wars tá faltando um grande vilão. Eu acho que o Moff Gideon foi um vilão perfeito pro começo de The Mandalorian. Eu acho que eles erraram muito de ter continuado com o Moff Gideon, cara. Erraram muito, sim. De ter ressuscitado, e aquela história toda. E, sinceramente, eu acho que deveria ter renovado, sabe? Eu acho que quando eu vi The Mandalorian querendo ficar repetindo o que já fez pra fazer sucesso, aí me perdeu. Cara, e quando a gente fala, tipo, dos vilões na questão de Skeleton Crew, a gente tem, beleza, ali, a tripulação dos piratas. Tem o Brutus lá, que visual maneiríssimo, o maluco é simplesmente um lobisomem. Eu sempre lembro de Obi-Wan também, que tem um caçador de recompensas Velociraptor, que eu queria muito ver de novo. Ô, Gus, eu vi gente reclamando do visual dele, você acredita? Nossa, não, demais. Mas aí a gente tem a questão do George também. E pra mim o George, ele foi um antagonista, eu não diria nem vilão, mas ele foi um antagonista Ele é um perfeito. antagonista, Eu pensei que eles iam de novo pra aquela questão Joel e Ellie, Mando e Grogu, Hunter e Omega, que ele vai ficar relutante ali com as crianças no começo e depois. E eu gostei que, tipo, mano, no episódio 7, se eu não me engano, ele simplesmente tá com um sabre de luz passeando assim na cara delas, ameaçando elas. Então. Na hora que ele fala que vai matar elas, eu fiquei apreensivo, cara. Eu achei que ele ia matar mesmo. Eles fizeram aquele corte de cena igual do Anakin na frente das crianças. Sim. É que ele não ameaça nem elas, é aos pais delas, mas eu senti um peso ali que... Eu acho que, assim, o Skeleton Crew fez um trabalho de roteiro muito bom com o George, e algo que eu não vi há muito tempo em Star Wars, essa nova Star Wars, em roteiro, porque, tipo, geralmente o que a gente reclama em Star Wars do que lança é roteiro, né? E eles trabalharam muito bem o fato de que a série, em todos os episódios, até o George se rebelar, né? Faziam questão de todo episódio um personagem avisar: olha, o George é o piloto. O George, ele vai trair vocês. Olha, o George, vocês não podem confiar no George. Todo episódio eles avisavam. E a gente acreditou junto com as crianças que ele era bom. E ele se frustrou junto com as crianças. Isso foi muito bom. Cara, todo mundo sempre tem aquele, tipo, nossa, não tinha um amigo pra avisar. A questão tinham vários amigos pra avisar. Todo mundo falou pra eles que não era pra ir pra confiar no George. E eles confiaram mesmo assim. Não, eu só ia soltar o easter egg que eu acho que os meninos viram, que o sabre do George lá do Tack Renod era um sabre da Alta República. Isso porque isso também indica que o Tack Renod ele estava fazendo esses saques, essas pilhagens durante a Alta República, e o que mais reforça isso é justamente essa confirmação que saiu recentemente de que a grande obra seria, referencia diretamente a Alta República. E entrando nesse tópico de Alta República, né? A gente tá comentando de Velha República, Alta República. Pra mim, eu acabo misturando tudo. Pra mim, tudo é velha. Tudo que se passa antes do Império, eu considero Velha República, aquelas, né? Mas, assim, um outro tópico que eu queria muito ouvir, assim, que vocês têm a dizer é sobre essas joias, né, da Velha República. A gente comentou aí da grande obra. Mas e essa questão dos planetas, né? Os Et-As, tipo, Et-Erin, Et-Ekran, né? E o fato de que esses planetas foram destruídos e
o grande supervisor de Ed Eren nada mais é do que um droid, né? Um droid que, inclusive, lembra muito o HAL 9000 do 2001, Uma Odisseia do Espaço. Então, sei lá, ele é como se fosse um Big Brother ali do 1984. Então, tem muitas referências aí a essas obras futurísticas, principalmente essas distopias, né? Então, assim, é realmente como se eles vivessem um Big Brother, né? Todos os droids têm formato de câmera, tem uma grande inteligência artificial ali que comanda tudo. Então, assim, eu queria saber de vocês, que, assim, pra mim, eu fiquei muito pensativa em relação a esses planetas, o fato deles mencionarem a Alta República, a Velha República, e principalmente, assim, né, o quão velha era aquela nave, aquele pirata, vocês falaram o nome, mas eu esqueci. Renod, obrigada. Então, o fato desse Renod aí ter ido parar em Eren há muito tempo atrás, mas então, assim, a gente fica questionando, né? O que aconteceu? Quando foi isso, né? Quanto tempo se passou? Então, são muitos questionamentos, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham em relação a esses pontos? Cara, assim, sobre o Renod em específico, foi uma coisa que eles deixaram, tipo, muito em aberto a partir do episódio 5, porque parecia que ia ter algum flashback com ele, sabe? Porque fizeram todo aquele mistério com o rosto do Renod. Tipo, por que não mostra o rosto dele? Tipo, beleza que aparece um pouquinho do rosto dele, mostra que, quer dizer, indica que ele é um Weequay, né? A raça do Rondonako, inclusive. Mas eles não mostram o rosto do cara. Só que depois do quinto episódio, meio que o mistério por trás dele some da narrativa. Tá certo que a série funcionou super bem, sem nem nada, mas eu sinto falta, tipo, sinto um pouquinho de falta só. Só pra curiosidade mesmo, tipo, pra saber, beleza, qual foi o fim que o Renod teve? Ele saqueou a Jet, ficou por lá, ou só simplesmente fugiu? O que aconteceu? Porque a nave tá lá, a nave tava lá soterrada. O que ele fez? Fugiu pras colinas de Jet? Aposentou? Mas eu acho que essa questão de, por exemplo, do Taki Renod, mais uma vez, eles fizeram todo um mistério que nem a gente chegou a comentar antes. Fizeram todo um mistério que não se pagou na série, mas fez uma coisa que Star Wars sabe fazer muito bem, que é colocar personagens secundários que em algum momento vão ganhar uma HQ, um livro. Então, acho que essa questão do Taki Renod vai muito para isso. A questão dos planetas, né? Et-Ekran, eu tenho muito para mim que, como a gente viu lá no episódio 4, se eu não me engano, o Et-Ekran era muito parecido, não, era basicamente a cópia de Et-Etin. Eu fiquei pensando em talvez ser todos os planetas serem exatamente iguais, mas só um deles ser realmente a Casa da Moeda, que no caso era Et-Et, como uma forma assim de disfarçar. Então, se alguém encontrou Et-Ekran, vai chegar lá e não vai ser o lugar, entendeu? Então, por isso que todos os outros foram destruídos, menos Et-Et. Eu pensei muito sobre isso quando eu estava assistindo, porque não tem nenhuma explicação do que eram esses planetas, do que eles produziam, por que eles eram tão valiosos assim para a Alta República. Mas no fim das contas pode ser que nem essa questão do Taki Renod, que eles vão pegar e vão fazer uma HQ para cada planeta e é isso aí. Eu também fiquei com uma dúvida bem grande em relação a tudo isso. Eu nem sabia, inclusive, sobre essa curiosidade da raça do Taki Renod, que o Arthur tinha falado. Na minha cabeça ele era só um mundo mesmo. Eu nem tinha me atentado para isso, né? E abre até um questionamento, né? Porque a nave caiu, e aí o que é uma das primeiras coisas que as crianças veem na nave? Um esqueleto, uma adaga, né? Uma faca no peito, se eu não me engano, presa. E se ele não era um humano e o esqueleto era de um humano, alguém entrou na nave. Ou no mínimo alguém foi com ele. Então, ou foi um furo, ou ele saiu da nave e alguma coisa aconteceu. E como o Gus falou, Star Wars é muito bom em fazer história de personagem secundário. Então, eles não vão esquecer isso. Em algum momento a gente vai saber. Mas, para efeito de curiosidade, tá aí. O que será que aconteceu com o Taki Renod? O próprio George teorizou, né, que talvez ele fosse o supervisor, né, de Et-Etin.
E era a principal teoria dele. Inclusive foi a minha, né? Até ele chegar lá e eu encontrar o Boninho do Jet Chatting. Mas quando eu tava assistindo, eu percebi também que o George, ele fica muito preso a essas... Preso assim, eu acho que como um todo, como ele cresceu órfão, né, sem a mestra dele, ele ficou muito preso aos piratas como se fosse a própria família dele. Então, por mais que ele seja um mentiroso e um pilantra, ele tem uns conceitos morais, né? Então, eu sinto que isso moveu ele até aquele ponto, e ele meio que ficou assim, quando tudo deu errado, lá no último episódio, ele ficou assim, agora vamos ver o que vai acontecer. E no fundo eu acho que ele ainda vai acabar virando um mocinho, né? Enfim, eu não tinha pensado da forma como o Gus falou, da Jet Chatting, né? Faz muito sentido dos planetas terem sido destruídos para preservar a Chatting. E é algo que eu acho que eles também vão explicar provavelmente em HQs. Eu não acho que eles vão voltar para isso no live action. Eles vão deixar o live action para outras explicações. Eu também acho que eles vão manter mais em HQs. Uma coisa que eu queria comentar é que, assim, né? Como eu falei, sou meio da turma que cria teorias, né? E sabe uma coisa que eu fiquei pensando muito ao longo da temporada? Foi que, assim, depois que foi revelada essa questão das joias da Velha República e tal, esses... Eu chamo de né? Mas, assim, são esses planetas, né? Essas joias da Velha República. Não sabemos em que sentido são essas joias. A gente sabe que Eren é literalmente uma joia, né? Porque lá é praticamente um banco, né? Que eles têm todas essas riquezas da Velha República. Mas, assim, olha, eu não sei se vai ser muito viagem que eu vou falar, mas o que eu tinha teorizado era o seguinte. Como falaram que o planeta estava muito tempo, né, escondido, eu fiquei pensando. No primeiro episódio, o Wim, ele tá brincando com 2 bonequinhos, né? E foi uma coisa que até comentei nos grupos, que ele tá com um bonequinho que parece um Jedi e um bonequinho que parece um Sith. Pensando, será? Um sabrezinho ali, né? Um verde e um vermelho. Eu fiquei pensando, será? Porque assim, se a gente pegar ali o Legends, os Sith, eles eram conhecidos na galáxia até a Guerra Jedi-Sith, né? A Guerra dos Novos Sith. Que foi uma guerra aí que foi muito longa, durou, se não me engano, uns 1000 anos. E assim, foi a última grande guerra ali, o Arthur que me corrija, mas a última grande guerra que a República teve contra o Império Sith. Porque depois disso veio o Bane, colocou a regra de 2 e ali, tipo, os Sith meio que andaram nas sombras, né? Então foi a última grande guerra que os Sith, eles eram conhecidos. Porque os Sith, antigamente, eles não eram só quem era usuário do lado sombrio. Eles também eram soldados, eles eram generais, tipo, soldados Sith, general Sith, eram pessoas normais que tinham treinamento Sith, digamos assim, né? E tinha os usuários do lado sombrio. Então, assim, eu fiquei pensando, né? Pô, se o Wim tá brincando com um bonequinho, parece um Sith, será que aconteceu tipo igual no Círculo de Fogo, que tem os kaijus, e aí, tipo, os kaijus começaram a fazer sucesso da galera, e aí capitalismo veio, e aí, tipo, começaram a vender bonequinho dos kaijus. Fiquei pensando, meu Deus, veio o capitalismo pra Star Wars e gourmetizou o Sith, começou a fazer bonequinho do Sith, comecei a viajar na maionese. Mas, assim, em geral, o que eu teorizei? E sim, Eren foi um planeta assim meio que criado na época da Guerra Jedi-Sith, porque daí tipo já introduziria essa grande guerra que foi um dos marcos aí da Velha República. É uma guerra mais recente, entre aspas, né? Ela seria antes da Alta República, e se eu não estou enganada, vocês que me corrijam, mas parece que ela já foi citada e canonizada, né? Então, só que a gente não sabe exatamente como que ela vai ser no canon. Então eu fiquei pensando, pô, será que é um pontapé pra essa guerra? Será que Eren existe desde aquela guerra? Porque faria sentido. Foi uma guerra muito longa, uma guerra que, inclusive, teve muita participação dos Jedi. Participação política, né, no caso.
Tipo, faria sentido eles esconderem planetas, porque foi uma guerra muito intensa com o Sith. E aí, tipo, eu fiquei pensando, pô, tá, eles tinham planetas, eles tinham riquezas, destruíram, os Sith foram lá. E naquela época, né, muito antigamente, Star Wars a gente tem essa questão, assim, da tecnologia, né? Porque isso também é um ponto que muito fã casual não entende. Que Star Wars, no passado, às vezes tinha tecnologia mais digamos assim, evoluída, mais assim, fodona, digamos assim, do que no futuro, né? E inclusive foi até uma coisa que eu comentei, né? Que eu vi comentários do pessoal, tipo, reclamando de The Acolyte, tipo, pô, se passa 100 anos antes, mas não parece, realmente não parece, porque a galáxia, o universo Star Wars, ele não tem tanta mudança tecnológica de um tempo pro outro, mas tipo, você precisa ir muito no passado, tipo, uns 20 mil anos antes, pra você poder ver diferença tecnológica. E ainda assim, não é tanta. Enfim, então essa foi uma teoria muito nada que eu tive quando eu tava assistindo a temporada. Eu vou dar até uma contribuição em relação a isso que você falou, porque foi uma pesquisa que, quando a gente vai escrever pro portal, a gente vai lendo, né, na Wikipédia, vai conversando com o pessoal. É interessante porque Star Wars tem uma lógica que é a seguinte: muita coisa foi desenvolvida, foi criada, e aí chegou um ponto, um ápice tecnológico, que não tinha mais para onde ir. E aí, em meio a isso, teve muitas guerras, e em meio a essas guerras, o que era desenvolvido era para as guerras. E aí, quando as guerras acabavam, os sistemas ficavam meio que abandonados. O que era desenvolvido? Os anéis centrais, que eram os planetas principais, né? E aí, o que rola? O pessoal no período meio que mais no futuro, né, no presente de Star Wars, eles vão reciclando tecnologia. Por isso que quando tá indo pro futuro, a gente vê um aspecto mais antigo. Quando tá regredindo na história, vai parecendo mais novo. E aí eu achei muito legal isso. Pra mim é uma coisa muito bacana que tem em Star Wars, essa lógica assim tecnológica. Essa questão da tecnologia é até meio engraçada e, de certa forma, contraditória, porque a Kim, lá no episódio 3, ela usa até o termo de proto-república, ela fala, uma coisa antes mesmo da república ser fundada, tava ali, tipo, no comecinho. E quando ela vai procurar coisas de etching, de tipo, arquivos, ela encontra um pergaminho, então, tipo, um negócio em papel, não é nem coisa ultra tecnológica, era basicamente um papel. E um universo que a gente tem, tipo, datapad e droids com memória infinita, sabe? Então é até um pouco engraçado a gente parar pra pensar que no passado de Star Wars a tecnologia era maior, era mais avançada, vamos dizer assim, sendo que ao mesmo tempo essa questão de tipo, informações sobre etching ela só achou num pedaço velho de pergaminho. Mas às vezes a gente tem que pensar também que é uma forma de preservar, né, a localização. Realmente, se é um planeta escondido, não adianta você ficar colocando na memória de um monte de droid. É da mesma forma que a gente tem Tanala lá no Jedi Survivor, tem a Z com a. Tô jogando agora, por isso que veio na mente. Tem a Z com a memória de como passar pelo abismo de Kobo, e aí a Sankari que chega nela e apaga a memória dela. Então, realmente faz sentido essa questão de como é um planeta que é pra ficar escondido, por que eles vão ficar colocando na memória de droid, usando a tecnologia pra isso, sabe? Uhum. E Carol, sobre aquilo que você falou de etching ser algo até mais anterior à Alta República, faz sentido. Eu acho que uma coisa que pode até contradizer isso um pouco é o fato da lenda de etching ter começado com o Tak Renod, né? Porque foi a partir da música da lenda dele. Então, tipo, eu não sei, né? Se ele já existia, mas só virou interesse pirata depois que o Tak Renod descobriu que ele existia, ou se ele existiu ali na mesma época, que foi aquela época da Alta República. Então, acho que vai ficar essa teoria até eles responderem a gente, né? Pelo menos. Mas eu gostaria muito que fosse algo assim da Velha República. Nossa, eu ia achar incrível. Sim. Falando dessa questão visual, que é um pouco incoerente, né? De que geralmente muitas obras que se passam muito no passado de Star Wars parecem ser mais futuristas do que o futuro em si, né?
Eu acho que a Tietin tá meio nessa estética, sabe? Porque, assim, ela é um planeta muito diferente do que a gente vê na obra. Tipo, Alderaan, por exemplo, que é um planeta consideravelmente rico, mesmo assim não parece ser o tipo de planeta que a Tietin representa, sabe? E eu gostei disso, porque além de ser algo completamente novo, também acaba entrando uma estética de algumas obras da Antiga República mesmo, do Legend. Tipo, Knights of the Old Republic, o jogo, tem o planeta Taris, que é super futurista. Tipo, lembra um pouco. As construções de Taris lembram um pouco Et-Etin, por exemplo. Tem alguns planetas lá das HQs de Alvorecer do Jedi que também, tipo, visualmente parece um pouco esse tipo de estética. Então eu acho que tá bem a par, sabe? Beleza, pode ser que Et-Etin tenha surgido, toda essa coisa de Casa da Moeda tenha surgido durante a Velha República, mas aí a popularização mesmo da lenda de Et-Etin deve ter acontecido, tipo, muito depois, na Alta República mesmo, como vocês falaram. Inclusive, uma nota, né? A musiquinha do Tak Renod é incrível. Concordo plenamente. E a conta oficial lá de Star Wars do Twitter até usou isso como material promocional. Oh, nossa, aquela musiquinha ali, 10-0 na Decola. Pô, eles podiam ter feito Eu gostei da Eles série. podiam ter feito tipo um Royce the Colors de Piratas do Caribe e lançado no Spotify. Nossa, teria ficado muito bom. Eu acho que assim, Skeleton Crew conseguiu criar a vibe pirata muito bem. Espacial, assim. Cara, o John Watts, ele foi muito bom pra conseguir criar essa energia pirata. Porque não ficou algo caricato, não ficou algo tentando copiar outro conceito pirata. Ficou algo pirata Star Wars. É aquilo que é um pirata do mundo de Star Wars. Me lembrou o Clone Wars, inclusive, os piratas. Por isso que eu gostei. Vocês comentaram sobre Piratas do Caribe. Lembrei de um comentário que eu ia fazer. O Tak Renod, aquela hora que ele apareceu no holograma, ele me lembrou muito o Dave Jones, cara. Não sei porquê, não parece ser um povo. Não sei porquê, mas ele me pareceu muito um povo humanoide. Mas, não sei, né? Fica o questionamento. Porque tem até um pessoal no Twitter comentou, né, que naquele episódio que eles vão para aquele spa, né? Eu não vou lembrar, acho que é o Wim. Acho que o Wim, ele tá de um jeito que o pessoal comentou que parecia o David Jones do Piratas do Caribe. Pior que parece. Ele fica com um negocinho assim no rosto. Parece muito. Sempre que os episódios lançam, tem alguns vídeos lá de bastidores que a conta oficial tá lançando. E assim, logo depois do segundo episódio, que é onde as crianças são presas lá no Covil dos Piratas, tem um easter egg de Piratas do Caribe, que é do primeiro filme, que tem aquela cena lá da prisão, que os piratas estão tentando atrair o cachorro que segura uma chave, sabe? Aí o assobio dessa cena tá na cena de Skeleton Crew. Confirmado pela produção de Star Wars. Inclusive, sacada genial trazer o Jude Law, que fez o Capitão Gancho do live action de Peter Pan e Wendy. Assim, o live action não é das melhores coisas, mas o Jude Law, pra mim, ele e a Wendy é a melhor coisa desse live action. Que eu acho que o Peter Pan é chato. Mas muito, muito legal. E tem se não me engano, é o David Lowery, não é? Que é o diretor também do live action. Ele faz uns episódios em Skeleton Crew. Sim, faz sim. E ele foi roteirista em algum também, se eu não tô enganado. E assim, os caras não tiveram medo de realmente pegar a referência pirata real. Caracterizar os piratas espaciais. Tipo, eles, não, vamos inventar uma roupa, como tentaram fazer em algumas séries, porque apesar de ser um conceito existente, pirata, eles não tentaram criar algo diferente do que já existe. Então pode ver que as roupas do George e dos outros piratas são roupas que remetem a piratas de verdade. Uma seda não, como é o nome daquele tecido? Parece algodão. Um linhozinho, bem fino. Eu acho que eles foram muito bem nisso, em tudo, nessa questão de caracterização. E pra gente ir, assim, fechando o tópico da discussão de hoje, eu quero saber de vocês, em relação ao futuro aí do nosso, entre aspas, Mandoverse.
a gente viu a interação das crianças, né, dentro do Skeleton Crew. Do jeito que terminou a série, fica um pouco em aberto como que vai ser o futuro delas. Inclusive em aberto se vai ter segunda temporada, né? Porque até então não temos exatamente uma confirmação de segunda temporada, ainda mais considerando a baixa audiência da série. Mas ficamos aí na expectativa. Mas a questão o Skeleton Crew não oficialmente foi formado, né? A gente tem as crianças ali, como a gente considera as crianças como o Skeleton Crew, mas não teve assim uma afirmação, somos o Skeleton Crew, né? Então, fica o questionamento assim de como o Skeleton Crew, a tripulação Skeleton, vai repercutir dentro do universo de Star Wars. Então, minha pergunta quais as expectativas de vocês para a tripulação no futuro? Principalmente considerando aí a vinda dos filmes, né? Aí essa vinda da próxima temporada de Ahsoka, né? Da expectativa de uma segunda temporada da Skeleton Crew. Como será que a tripulação vai se encaixar dentro do Mandoverse? Considerando também, né, que aí já é teoria minha, né? A gente tem o Jacen, que é o filho da Hera, e fica aí a minha proposta para Lucasfilm de colocar o Jacen como parte do Skeleton Crew, porque a idade bate super bem ali com o resto da criançada. Então, tipo, pra mim, eu acho que o Jacen já é parte do Skeleton Crew. Já estou foficando aqui que ele vai entrar também. E é isso aí, entendeu? Pra também ele sair um pouco da asa da mãe e ele também voar sozinho, né? Então, sei lá, vamos, assim, a gente também não sabe muito bem como que a Nova República vai reagir com a existência de Eren. Tipo, do nada eles descobriram um cofre cheio de ouro que pertence à República, mas, tipo, eles faz muitos anos que eles não têm contato com eles. Então, fica em aberto, né? Como que vai ser a reação da Nova República em relação a Eren? E como que as crianças vão se encaixar nessa nova fase aí do Mandoverse. Então, é com vocês. Eu só queria comentar rapidão que você falou, tipo, eles não teve eles realmente se chamando de Skeleton Crew. Eu fiquei imaginando muito tipo, no final do episódio o Neil ou o Ian mandando e nós somos a Skeleton Crew. E tipo, acaba o episódio nos créditos. Então, Carol, sobre a questão de como as crianças vão se encaixar em toda essa questão do Mandoverse, entre aspas, né? Assim, eu acho que eles não vão, tipo, ter como é que eu posso dizer, uma influência tão forte. Mas talvez futuramente, sabe? Quando eles atingirem sua maioridade, por exemplo. Porque, tipo, quando a República chegou lá, é capaz de que ela vai acabar em futuro de Jet, sabe? Então, eu acredito fortemente que as criançadas ali, quando, sei lá, chegar no período de adolescência ou jovem adulto, eles acabariam se tornando pilotos ou algo do tipo, sabe? Conscritos da República. E que isso poderia se desenrolar em algum conflito com o início do surgimento da Primeira Ordem, sabe? Tipo, algo posterior a esses conflitos com o Tron. E assim, sobre o Mandoverse em si, eu acho que ele, tipo, sei lá, pode se perdurar até o ano de 15 depois da Batalha de Yavin. Pelo amor de Deus, né? Só em 9 depois da Batalha de Yavin já é demais. Bom, essa questão da série ela não ter tido a menor audiência, né, de todas as séries em live action de Star Wars me preocupa um pouquinho, mas vendo boca a boca, eu quase não vi ninguém falando mal da série. Claro, tem aquela parcela que dá hate em tudo, tem aquela parcela que faz críticas construtivas, mas como foi uma série muito bem elogiada, eu espero sim que tenha uma segunda temporada. A gente vai ter a Celebration aí esse ano, e sei lá, se eles não comentarem nada sobre Skeleton Crew na Celebration, aí eu já vou aceitar o destino da série. Mas eu penso muito numa segunda temporada, assim, focado mais nas crianças, sabe? De novo, essa questão mais
do dinheiro, o que vai acontecer, Primeira Ordem vai pegar, a República vai ficar. Eu acho que devia ser explicado em algum outro lugar e uma segunda temporada focar de novo em outras aventuras das crianças. E que nem a Carol falou, sei lá, trazendo o Jason, aí o Jason pode até ser um paralelo legal com o George, que enquanto o George era um pirata usuário da força do mal, vamos colocar assim, o Jason vai ser um pirata usuário da força do bem. E se eu acho que tem alguém que vai ser realmente aproveitado, talvez, para esse núcleo do Mandoverse, enquanto as crianças elas vão ficar mais paralelas ali na série para viver novas aventuras, talvez o George seja um bom personagem para ser aproveitado. Então, sei lá, a gente termina o último episódio com a Nova República chegando e ele não morreu. Então provavelmente ou ele vai fugir ou ele vai ser preso. Mas se ele for preso, eu acho que em algum momento alguém vai chegar ou no Luke, ou vai chegar, sei lá, talvez no Ezra e falar, ó, a gente prendeu um cara, ele é o usuário da força. E aí, sei lá, ou o Luke ou o Ezra vai lá tentar entender, conversar, e quem sabe aí também o George não se redima e apareça no filme do Mandoverse, treine, quem sabe aí com o Luke, com o Ezra, eu não sei, tô teorizando demais aqui. Mas a questão das crianças em si, eu acho que vai ficar mais fechado pra série, sabe? Porque, de novo, eu acho que esse é o grande charme de Skeleton Crew, que é ser despretensiosa, que é ser uma aventura. Então, inclusive no último episódio, antes de subirem os créditos, aparece o Win olhando pra cima e uma nave chegando. E eu pensei, na hora que apareceu, eu falei, putz, vamos meter alguém, vamos colocar, sei lá, uma Leia de CGI, vamos colocar uma Hera pra aparecer. Mas não, ele só olha pra cima e fala, não vou precisar fazer avaliação. E acaba. Então isso pra mim já mostra que esse é o tom da série, sabe? Tipo, não precisa mostrar essas grandes conexões. É só aquele núcleozinho ali e essa aventura. Então, de novo, gostei muito da série. Espero que ela seja renovada para uma segunda temporada. Mas, de novo, se não tiver nem menção dela na Celebration desse ano, então já vou aceitar o triste destino dos meus manos da Skeleton Crew. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar um pouco pé no chão também, no sentido de que tudo ali tá acontecendo, Skeleton Crew, Ahsoka e The Mandalorian, né? Tá tudo acontecendo muito perto um do outro, em questão de tempo. Então, assim, eu acredito, né, que no momento que rola Skeleton Crew, pouco depois, ou pouco antes, o Troll deve ter chegado na galáxia. Então, eu acho que pedir uma segunda temporada tem que passar pelo seguinte questionamento. O que a gente quer nessa segunda temporada? Porque agora a Alta República chegou. A Nova República chegou. E aí, eles vão lidar numa segunda temporada com a Nova República, vão fazer academia, vai ser sobre isso, a Nova República, eles vão continuar juntos, vão se tornar eles mesmos piratas, uma tripulação rebelde, independente, o que seja. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que tem espaço para uma segunda temporada, tem um campo muito perigoso de se fazer uma segunda temporada e ela ainda assim não produzir algo que satisfaça tanto quanto a primeira. Então a gente tem que lembrar que Skeleton Crew tem espaço para uma segunda temporada, mas foi pensado como uma série limitada. E foi o que ela fez. Ela teve começo, meio e fim. Ela se apresentou, apresentou o seu problema, resolveu o seu problema e foi isso. Então, mesmo que não tenha uma segunda temporada e eles continuem a história das crianças nas próximas produções, seja em Ahsoka ou The Mandalorian, eu vou gostar também. Eu acho que eles deram margem para isso. No todo, eu acredito que o Mandoverse, né, tá criando algo pra gente ver aí a treta com o Thrawn, né? E eu ia dizer o que a Carol falou, do Jason, né, se juntar a eles. E eu acho que seria super coerente. Afinal, ele tem o maior exemplo de uma capitã, que é a mãe dele. Eu concordo muito com os pontos que vocês trouxeram, porque eu também acho que Skeleton Crew, o bom dela é que ela é uma série muito bem pensada, justamente porque ela é o que ela é, né? Ela não tenta ser mais do que ela se propõe. Então, ela é uma série simples, mas que ela pode crescer caso ela se proponha a ser um pouquinho mais do que foi mostrado. Então, por exemplo, a gente teve a Aventura das Crianças, mas se elas não aparecerem mais, ok. Talvez até
apareça como sei lá, só um easter egg ali em outras séries. Talvez em algum momento, assim, dos filmes mostre alguma referência ali a Eren. Talvez a gente veja o Wim virando piloto e por aí vai, né? Tem várias possibilidades. Ou a gente pode ver realmente o Skeleton Crew agindo de alguma forma. Será que eles vão se juntar? Será que eles vão se tornar parte da Nova República? Será que eles vão ser aquela coisa meio... nossa, não consigo dar... não consigo dar um exemplo, mas sabe, tipo... meio... três espiãs demais. Tipo, cada um tem a sua vida, mas em certo momento eles são chamados pra missão. Sabe, meio assim, tipo, beleza, a gente tem uma missão, vamos se juntar? Vamos. E aí eles se juntam e, entendeu? Não sei, tem várias possibilidades. Ou tem a possibilidade que todo mundo comentou, de tipo, pode ser que nem seja mais citado, né? Então, acho que qualquer uma das opções é válida, desde que seja bem trabalhado, né? Bem usado. Concordo. Eu só ia dizer que eles têm um grupo muito bom pra trabalhar no futuro do Star Wars, que é os quatro, o Neo, o Win, a Fernie e a KB. Mas eles também têm o Jacen, que assim, é um personagem com potencial pra ser Jedi, pra ser um Ranger. Então, assim, tem um potencial enorme o Jacen pra virar um protagonista do futuro desse Mandoverse aí. E eles ainda têm que pouca gente lembra, a nossa querida Ômega, que seguiu o caminho como Ranger. Então, a gente tem esses potenciais aí. Não, ela tá mais velha, só que ainda assim é o novo personagem que a gente tem pra trabalhar agora, nesse período. Nossa, imagina a Ômega mais velha mentora deles, tipo, em vez de ser o George na próxima temporada, eles botam a Ômega ali e eles são novos Skeleton Crew, sabe? Viajei demais, mas seria muito legal. Porque assim, todos esses 6 personagens, né, contando com o Jacen e a Ômega, tem um potencial gigantesco para se tornarem, tipo, personagens icônicos para a futura geração de fãs, sabe? E assim, só para dar uma animada em vocês em relação ao futuro de Skeleton Crew, hoje cedo saiu uma matéria na Variety que o John Watts comentou que percebeu que a fanbase de Star Wars tá falando muito bem sobre a série. Então, é que o boca a boca realmente esteja funcionando, sabe? Assim como aconteceu com o Andor, que começou time, mas o boca a boca acabou polarizando de certa forma. Eu acho que vai ter segunda temporada, não vou mentir pra vocês não, eu acho que eles vão... Porque, no fim, o pensamento econômico é o que vale. E se tem gente falando bem, é isso que vale. É que assim, a série, ela, em questão de orçamento, ela foi muito barata com as outras, sabe? Acredito que deve ter sido muito econômico para Lucasfilm, porque comparar com The Acolyte, que foi muito maior, um budget muito maior, tipo, foi um saldo positivo. Nessa questão aí deles, seria o futuro aí de Star Wars, eles são um empecilho aí, né? Eles abrirem mão de certos personagens, né? Tipo, e, né? Mas, cara, eu acho que é o momento de encerrar esse ciclo da Ahsoka também. Eles têm que finalizar a Ahsoka. Totalmente. Acho que, tipo, desapegar ali de época... assim, falo isso com muita dor no coração, porque eu sou muito fã. Assim, tudo que se passa as prequels pra trás, eu sou muito fã. Então, tipo, todo o passado Star Wars eu sou apaixonada. Então, eu falo com muita dor no coração que eu acho que sim, eles têm que dar uma desapegada, sim, da época The Clone Wars e principalmente época Império, né? Então, pra mim, eu fico super feliz deles estarem trazendo uma nova geração, né? Só que eles realmente têm que desapegar da geração anterior. Então, tipo, assim, parar de trazer personagens velhos, tipo Ahsoka, principalmente, Luke, sabe? Sabe? Tipo, já deu o que tinha que dar esses personagens. Eu acho que dá pra eles começarem a pensar em histórias novas mesmo, com novos personagens, novas intrigas, novas brigas, novas guerras, né? Que guerras, sinto falta de guerras em Star Wars. E outra, Carol, a Ahsoka vai fazer 50 anos daqui a pouco, nesse período aí. A bichinha já tá assim, cansada. Já tá cansada. Ela nem ela tá aguentando mais, coitada. Daqui a pouco ela vai apresentar o sabre. Eu acho que da série da Ahsoka,
não é nem a Sabine, porque a Sabine já é uma personagem velha, né? Porque ela veio das animações, mas ela é uma personagem antiga na saga. Mas a que tem potencial de sair da série da Ahsoka é a Shin. Eu só queria comentar sobre o George, que como o final do personagem ficou em aberto, né? A gente não sabe, tipo, se ele acabou só se entregando, se a Nova República prendeu ele, se ele foi morto, executado. É capaz de que ele apareça posteriormente em outras séries, né? Porque eu consigo ver ele como o novo Rondonaka desse período. Porque vocês lembram que no filme de The Clone Wars o Rondo era um antagonista que aparecia de vez em quando, fazia uma besteira e depois ia embora? Consigo ver o George seguindo por esse caminho. Bom, gente, o papo tá muito legal, mas infelizmente estamos parando por aqui. Eu quero muito saber o que você acha, o que você achou da série, o que você achou do nosso bate-papo. Você concorda, discorda? Coloca aí nos comentários o que você achou em relação à série. Aqui trouxemos vários pensamentos, várias teorias e várias opiniões, né, várias críticas positivas, né, em relação à série, e principalmente trazemos a nossa expectativa para que possamos ver mais dessa série que tanto, ao mesmo tempo que trouxe uma história simples e desapegada, digamos assim, mas que tanto agregou para o nosso universo e também para o nosso coração, né? Uma série despretensiosa, divertida e muito gostosa de acompanhar. Então, coloque aí nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para acompanhar aqui o podcast. O podcast do Estrelas ainda não tem uma data específica para sair, tipo, eu vou lançando conforme eu vou preparando os episódios. Mas se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificação. Os podcasts saem, obviamente, né, como eu falei, no canal do YouTube e também eu tenho o Spotify do Estrelas da Jornada. Então, se você quiser acompanhar por lá também, vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem, belezinha? No mais, eu vou deixar aqui os meus convidados novamente se apresentarem para que você, querido ouvinte, acompanhe eles nas redes sociais, porque todos eles, como vocês podem ver, todos eles manjam muito de Star Wars, gostam de comentar sobre Star Wars, participam também de outras equipes, então são pessoas assim que valem muito a pena acompanhar o trabalho deles. Então, eu vou deixar aqui a palavra para vocês. Então, galera, mais uma vez, primeiramente agradeço por participar aqui do podcast, compartilhar um pouco das minhas teorias, do que eu acho de Acolyte, não, desculpa, o que eu acho de Skeleton Crew, e também gostaria de convidá-los a acessar o site do Jedi Center, né, que eu contribuo aqui um pouco com as notícias. Tem também o Gus, que escreve bastante aqui para o site muito interessante, que consegue trazer notícias em primeira mão. E é isso, galera. Bom, e também queria agradecer a Carol pelo convite. Foi muito legal estar aqui falando sobre Star Wars, que é uma coisa que eu amo, e principalmente sobre Skeleton Crew, que foi uma série fantástica. Como o Arthur disse, tô ali na equipe do Jedi Center também, faço parte da equipe do site, então entra lá no site, tem várias matérias, inclusive minha crítica completa sobre a série. No Instagram e no TikTok eu produzo conteúdos sobre diversos assuntos de cultura pop. Recentemente eu cobri a série Anéis de Poder. Esse ano aí a gente vai ter várias séries também, vários filmes que eu vou cobrir por lá. Tudo vídeo curtinho. Então, só seguir lá, @GusDeSolo. Gus de Gustavo mesmo, o D como THE e Solo de Han Solo. Vocês me encontram por lá e pelo Jedi Center. Bom, galera, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. É uma grande honra estar com essa galera. O portal agradece muito a gente que tá lá no Twitter, tá no Instagram também. @OPGaláctico, né? E então, tudo que estiver saindo de novidade, a gente também faz muitas críticas sobre o que rola nas novas séries, dos novos quadrinhos. Tem algumas promoções também que a gente divulga nos nossos perfis. Então, quem quiser acompanhar, a gente tá lá. Sigam os nossos colegas aqui também.
E é um grande prazer estar com vocês. E obrigado, Carol, pelo convite. Obrigado, Gustavo e Arthur, pela conversa. Boa noite. Eu agradeço a todos vocês por terem aceitado o convite e também agradeço você, espectador, que nos ouviu até agora. Muito obrigado por terem participado do episódio de hoje, galera. É isso, gente. Que a força esteja com vocês. Até a próxima.